Olá, bom dia meus caros irmãos, irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Desejo para vocês uma abençoada terça-feira. Hoje é 25 de fevereiro. Desejo que seja um dia muito iluminado, um dia muito próspero para cada um de vocês. A gente medita nesse dia com o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 até 37. Jesus e os seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? E eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Caros irmãos e irmãs, aqui há um detalhe muito importante. No capítulo 9 de Marcos, já indo para o seu final. Jesus, de agora em diante, já um pouquinho antes também, os trechos anteriores, Jesus ele está agora preocupado de ensinar seus discípulos. Porque também ele sabe que o seu tempo está um tanto quanto próximo. E é importante instruir bem os discípulos, para que depois eles assumam a missão, de organizar, de transmitir a boa nova, enfim, continuar a missão de Jesus. Então, está ensinando. E nesse ensinar os discípulos, aqui já é o segundo anúncio da paixão. O primeiro nós ouvimos semana passada. Este anúncio aqui, ele é mais sucinto, mais seco do que o primeiro, que está lá no capítulo 8, a partir dos versículos 30, se não me falha a memória. Aqui não se diz quem serão os autores da morte de Jesus. Os discípulos nem se atrevem a fazer perguntas, talvez porque conhecem já as reações de Jesus e também, de certa maneira, eles têm um pouco de consciência da própria cegueira. Além disso, eles andavam ocupados com outros pensamentos, como o próprio Evangelho nos coloca. Eles sabiam sim que Jesus queria fundar uma comunidade e que os elementos fundadores eram eles. Era aquele grupo mais íntimo, os 12. Preocupava-os, claro, a organização da comunidade. Até aí, não havia nenhuma falta. É normal quando você tem um grupo de pessoas que tenha nesse grupo uma certa dinâmica, uma certa organização, não é assim? Mas também eles discutiam sobre quem deles seria o primeiro nessa comunidade. Jesus admite que tem que haver um primeiro, mas não a maneira como os discípulos estavam pensando e às vezes como nós pensamos. O primeiro, mais importante, aquele que tem o poder, que dita o ritmo, a norma, as leis, e os outros simplesmente assim, devem acatar aquilo. Não é assim. Por isso, Jesus faz saber a eles que será primeiro aquele que se dispuser a servir com humildade. Servir na perspectiva bíblica é servir a Deus e, portanto, servir ao próximo. Isso é muito importante, esses dois movimentos. O servir a Deus e servir ao próximo. E este serviço, ele liberta a gente do egoísmo, que é um vício dominante em cada um de nós. Então, quem quiser ser o primeiro, sim, deverá ser o último de todos e o servo de todos. Ou seja, a humildade, o serviço. Então, há aqui sim uma grande lição nesse ensinar de Jesus aos discípulos, uma lição de humildade e de entrega de si na dor e no sofrimento.
mas sobretudo no amor oblativo e desinteressado. Então, aquele que sabe ser o último e servo, reconhece que tudo quanto possui lhe foi dado por Deus. Por isso, ele se coloca em atitude de acolhimento. Quem me receber, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou, diz o Evangelho. Então é comparável, sim, a uma criança que recebe tudo e a todos com simplicidade, com humildade, com pobreza, e se abandona confiantemente nos braços dos pais ou de quem dela cuida. Então, humildade e sinceridade, como as de uma criança. Aqui está aquilo que Jesus está ensinando aos discípulos e nos ensina a nós hoje. Então, quando a gente ama o Senhor com pureza de uma criança, o nosso coração, o nosso caminho serão iluminados e todos os nossos pedidos, com certeza, vão ser atendidos. Caros irmãos e irmãs, desejo nesta terça-feira que seja um dia muito iluminado para vocês. Que Santo Antônio, de fato, ajude vocês a viverem a humildade, a sinceridade, como nos propõe o Evangelho de hoje. Que Santo Antônio cuide de vocês e abençoe. Nos encontraremos amanhã, quarta-feira, neste mesmo horário. Paz e bem para vocês.